Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Dalla Rosa, sou cofundador aí do portal Eu Quero Investir e um dos especialistas aqui do portal. Estou gravando aqui uma palestra sobre COI, Certificado de Operação Estruturada. O objetivo aqui dessa palestra é mostrar para vocês como funciona essa estrutura, ensinar para vocês quais são as opções de COI. A gente tem uma infinidade de COIs aí no mercado financeiro. Eu vou dar 3 exemplos, que são os exemplos que a gente acredita que são mais eficientes nas carteiras dos investidores e são também as opções que estão sendo mais usadas hoje no mercado, beleza? A ideia aqui é ensinar vocês como funciona essa estrutura, para que vocês fiquem confortáveis. É uma estrutura nova, veio para o Brasil há pouco tempo, foi regulamentada há pouco tempo, mas é uma estrutura que é muito usada lá fora. O mercado americano, o mercado europeu usa essa estrutura há muitos anos e por eles terem uma taxa de juros mais baixa que a nossa, se faz necessário praticamente em quase todas as carteiras de investidores essas estruturas, porque essas estruturas permitem que o investidor busque um rendimento maior nas suas carteiras, beleza? Para quem não nos conhece ainda e está acessando agora o portal e o nosso canal, o Eu Quero Investir ele é uma das maiores, é um dos maiores portais de investimento da internet. Nós somos aqui também assessores de investimento da XP Investimentos, que é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, certo? E é a maior corretora de investimentos da América Latina. Porque eu faço essa pequena introdução é que para que vocês entendam quem está aqui atrás, quem está ensinando vocês, qual que é a estrutura, qual que é o corpo que está aqui atrás, que não é simplesmente um vídeo qualquer. A ideia aqui é ajudar vocês, passar nosso conhecimento para vocês, beleza? Qual que vai ser o assunto que vai ser abordado hoje nessa palestra? Vai ser COI, certo? O objetivo é ensinar para vocês como funcionam essas estruturas, o que é um COI, quais os tipos, qual é o risco de você trabalhar com o COI e como investir, beleza? Antes de a gente entrar no assunto COI, eu preciso que vocês entendam que não é uma palestra mais simples, essa aqui é uma palestra mais avançada, então você precisa primeiro ter um entendimento de juro real, inflação, como que isso afeta a tua carteira, Selic, CDI, por que ganhar 100% do CDI, certo? Você precisa ter esse entendimento, porque senão você não vai entender o porquê que faz sentido esses ativos, ok? Isso é importante, isso é muito importante. E se você não tem esse conceito, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não nos conhece, não assistiu mais nenhum outro vídeo nosso, acessa aqui na descrição do meu vídeo, ok? Acessa aqui na descrição o link para uma palestra que eu tenho, que é uma palestra mais introdutória, que vai te ensinar como funciona o mercado de investimento e vai te ajudar a te dar base para que você venha, assista essa palestra e compreenda por que esses ativos aqui fazem sentido para a carteira dos investidores. Beleza? Se você tiver dúvidas, se tu quiser conversar, se você quiser que eu avalie a carteira de investimento de vocês, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, também está aqui na descrição do vídeo, ok? Só entrar em contato que a gente vai ajudar você, eu e minha equipe, vamos estar dispostos a ajudar todos vocês. Agora, pessoal, por que um COI? Por que eu trago o COI para minha carteira? Porque o objetivo do COI é trazer um rendimento que vai ser muito superior às outras aplicações disponíveis. Essa é a ideia de você trazer um COI para a carteira. E o COI ele vai permitir que você busque um rendimento de renda variável para a tua carteira, ok? Um potencial de rendimento de renda variável, mas dentro de uma estrutura de renda fixa, dentro de uma estrutura com capital protegido, certo? Por isso que a gente utiliza COI, por isso que a gente traz COI para a carteira. O objetivo aqui não é superar 100% do CDI, é ir muito além, ok? Aqui eu estou tomando um risco de talvez não receber esse rendimento lá na frente se o índice que vai estar indexado ao meu COI não entregar o rendimento, mas o potencial que ele tem de fazer isso é muito alto, é muito grande desse cenário acontecer. E se não acontecer, a gente vai estar protegido pela estrutura. Então, por isso que você usa um COI na carteira. Porque se você fosse diretamente para o mercado de renda variável, você teria
teria cenários onde o teu rendimento ficaria negativo e você teria rendimento negativo e bastante rendimento negativo se o cenário fosse ruim. Dentro do COI você não absorve esse cenário negativo, você só absorve o cenário positivo, beleza? Agora, o que é um COI, pessoal, para vocês entenderem? Todo mundo sabe o que é um CDB. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você sabe já o que é um CDB. CDB é um título do qual o banco acorda com você uma determinada taxa que ele vai te pagar por um dinheiro que você emprestou para ele. Isso é um CDB. Você empresta dinheiro para o banco trabalha com o teu dinheiro e ele te remunera por isso, ele te paga uma taxa de juros por isso, certo? Um COI, ele também é um título que é originado por um banco. A diferença é que o banco, ele não vai trabalhar com o teu dinheiro. O banco, ele vai pegar os recursos do investimento naquele título chamado COI e vai direcionar para uma cesta de ativos. Essa cesta de ativos que o banco vai direcionar os recursos que entraram para aquele COI tem por objetivo entregar exatamente o rendimento que aquele banco está prometendo para você. Então, se aquele banco está prometendo para você capital protegido, mais taxa pré-fixada e mais um rendimento de um índice específico, é isso que essa cesta de ativos que ele vai estar investindo vai fazer. A alocação que ele vai colocar vai entregar exatamente aquilo que ele está acordando com você no momento que você está investindo, certo? Isso é o COI. Por o COI não ir para o caixa do banco, para o banco trabalhar com aquele COI, com aquele dinheiro como o CDB, os COIs eles não têm a proteção do FGC. Então, se a instituição financeira tiver problemas, quebrar, aí se você tiver o COI daquela instituição, você vai tomar default nesse COI. Agora, quem emite COI, pelo menos aqui no Brasil, são só grandes instituições, bancos que são AAA. Então, a chance de você, desse cenário do banco quebrar e você perder o dinheiro, a chance desse cenário ocorrer é quase zero, é bem pequena disso acontecer. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer do COI não abater os objetivos que foram traçados e você ganhar só a taxa pré-fixada ou ganhar só o capital protegido, certo? E isso pode acontecer. Aí eu vou entrar em mais detalhes mais à frente para que vocês entendam a dinâmica. Mas para vocês entenderem qual que é o risco que eu tenho quando invisto num COI. O risco que eu tenho do investimento no COI é praticamente a estrutura que está sendo montada para que ele entregue aquele rendimento que ele está me prometendo. Se eu pegar um COI que me promete um rendimento gigantesco e é um COI de capital em risco, eu vou estar tendo risco. Agora, se eu estou investindo num COI de capital protegido, eu não estou tendo risco, certo? Eu já estou falando dos tipos de COI, então vamos andar mais um passo para o próximo slide. E aqui eu falo dos tipos de COI. Quais são os dois tipos de COI que nós temos no mercado? Nós temos os COIs de capital protegido. Significa que a estrutura que aquele banco monta para aquele COI garanta o dinheiro que você invista no vencimento daquele COI. Ou seja, no vencimento do COI, o COI ele não pode entregar menos rendimento do que o patrimônio que você investiu. Ele não pode ter um valor menor do que o patrimônio que você investiu. Isso é um COI de capital protegido, certo? Essa é uma classe. E o banco, ele precisa seguir exatamente o que ele está acordando com você. Ele registra esse título na CETIP, certo? Que é o guardião desses contratos, que é o guardião das rendas fixas no Brasil, que é o custodiante disso. Então, quando ele registra esse COI lá, ele está dizendo que ele vai fazer isso, ele precisa fazer isso, e a CETIP vai fazer com que ele faça isso, entendeu? Que ele entregue exatamente o capital protegido que ele está prometendo para você. Agora a gente tem os COIs de capital em risco. Aí quando entra COI de capital em risco, no vencimento daquele COI, se o cenário não for positivo para a estrutura que for montada, aí sim você pode ter variação negativa no teu patrimônio. Colocar lá 50, 100 mil reais e receber menos. Agora, quando for capital protegido, eu nunca vou receber menos. Aí, o que você precisa avaliar? Você vai precisar avaliar o tipo de COI que você está fazendo. Todo COI, ele é único. Todo COI,
ele é uma emissão única, então não existe dois COIs iguais, existem dois COIs parecidos, certo? Porque o COI ele funciona como uma oferta primária de ações, que entra lá uma vez na bolsa. Então, um COI, ele é feito um lançamento dele, os investidores aplicam nele e a partir daquele momento que ele aplicou e terminou a data de aplicação daquele COI, ele é montado, ele é estruturado, ele passa a existir como um título. Não se tem como investir de novo naquele título, tem como você investir em outro título que vai ser parecido ou muito parecido, quase igual, mas você não aplica no mesmo COI, beleza? Todo COI ele tem data de vencimento, então o COI ele vai ter um vencimento de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 anos. Ele vai ter um prazo máximo. Toda a estrutura de garantia do COI é dada no vencimento. Então, se eu tenho um COI de capital protegido, ele é protegido, mas para a data do vencimento. Se porventura eu decidir sair antes desse COI, pode ser que eu nem consiga sair antes, porque eu preciso sair no mercado secundário, então precisa ter pessoas interessadas, investidores interessados em comprar esse COI de mim, para que eu consiga sair. Mas se eu conseguir sair, eu não tenho essa estrutura garantida. Eu preciso realmente cumprir o prazo de investimento daquele título para ter a estrutura que está sendo prometida para mim, certo? Outro ponto, todo COI ele tem o DEE, que é o Documento de Informações Essenciais. Aqui é onde você olha exatamente o que está sendo acordado com você. É o que é acordado contigo, igual o CDB. Se eu estou investindo num CDB de 110% do CDI, aquele 110% do CDI vem lá na nota de negociação, que foi isso que foi acordado com o banco, que aquilo vale como regra. E a mesma coisa tem o COI. O COI, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, vai estar discriminado nesse DEE que o investidor precisa assinar antes de fazer o investimento. Beleza? E aquilo que eu comentei anteriormente, aqui no Brasil o COI ele é algo novo, mas em países mais evoluídos, como na Europa e nos Estados Unidos, ele faz parte da estrutura de quase todas as carteiras de investimento, porque é uma forma de você conseguir buscar mais rendimento, certo? E ainda assim manter uma certa proteção, ou manter proteção no patrimônio, não perder para a inflação, ou não perder patrimônio se o cenário for negativo. Uma forma de você conseguir buscar mais risco, buscar mais retorno sem ter que botar capital em risco. Beleza? Como que funciona a tributação do COI? A tributação do COI é tabela regressiva, igual renda fixa. Começa em 22,5, cai para 20, cai para 17,5, depois vai para 15, conforme for o período. A maioria dos COIs que são trabalhados com um cenário de 2 anos ou mais, então você sempre vai estar na alíquota de 15. Okay? Se você trabalhar um COI com vencimento de menor tempo, daí você vai cair na alíquota maior. Ok? Vamos a alguns exemplos de COI que são utilizados aqui no mercado e pelas principais plataformas de investimento. Você tem aqui, por exemplo, um COI que é ligado à alta de um índice XYZ. É um COI de capital protegido ligado à alta do índice XYZ e mais taxa pré-fixada. Esse é um COI bem comum, é um COI que aparece em várias plataformas. Eles são COIs geralmente longos, 5 anos, 3 anos, eles são COIs longos. Qual que é o objetivo desses COI? É te dar capital protegido, mais uma taxa pré-fixada para um determinado período. Então, por exemplo, você vai ganhar por um período de 5 anos capital protegido, que é o dinheiro que você investiu, mais a taxa pré, que é lá 20% ou 30% para 5 anos. Então, no mínimo que você ganha é 30%, mais um índice específico. Qual índice vai ser? Pode ser o índice S&P, pode ser o EMB, pode ser PINCO, pode ser vários índices. Vai depender da estrutura que está sendo montada, vai depender do mercado naquele momento. Aí você precisa entender um pouquinho do índice, ou falar com alguém que entenda, conversar com o teu assessor de investimentos para que ele te ajude nesse ponto, certo? O objetivo aqui é o quê? É entregar capital protegido, mais taxa pré, mais o índice. Quando você consegue pôr, por exemplo, um índice como o S&P, que é o índice que mede
é o índice que mede o desempenho da renda variável no mercado americano, das ações do mercado americano, são as 500 maiores ações sendo negociadas no mercado americano, acaba sendo uma estrutura de extrema excelência, porque você consegue estar protegido, estar com um rendimento na taxa pré e ainda ganhar o índice, ainda ganhar mais o índice, que é a evolução do índice. Então, isso é muito bom, certo? Como é que funciona a estrutura desse COI no vencimento? No vencimento, se o índice S&P estiver abaixo, por exemplo, vou dar um exemplo do índice S&P, mas se esse índice estiver abaixo do patamar que a gente comprou o COI, certo? Se em 5 anos o índice, ao invés de ter subido, ele caiu e só caiu e ficou caindo esses 5 anos inteiros, o que acontece? Eu ganho o capital protegido mais a taxa pré. Eu vou ganhar a taxa pré mais o capital protegido. Se ao longo desse período o índice subiu, foi para cima, evoluiu, ok? Eu ganho capital protegido, que é o dinheiro que eu investi, a taxa pré eu ganho e ainda ganho mais o índice. É assim que funciona a estrutura desse COI, desse perfil de COI. Aí a gente tem um outro perfil de COI que é parecido com esse que a gente conversou e vem sendo muito usado atualmente, que é um COI que é especificamente de um índice, certo? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é um COI ligado à alta de um índice XYZ, eu coloco esse índice porque os índices mudam, depende muito do mercado, certo? Esse índice aqui, XYZ, o que acontece? Ele é um COI que é capital protegido, ou seja, no vencimento eu tenho 100% de segurança de receber meu capital de volta, ok? E eu tenho toda a alta que um índice específico pode me dar, ok? Um COI muito usado recentemente é um COI de um fundo de renda fixa internacional chamado PINCO, certo? Foi possível montar uma estrutura que pagava capital protegido mais a alta desse índice vezes um fator de alavancagem. Então eu conseguia, por exemplo, dar um potencial de rendimento de 4 vezes a alta do rendimento daquele fundo para o investidor que usasse esse COI, que fizesse esse COI. Então o potencial de retorno desse fundo, desse COI, virou um potencial muito alto. Investimento para se buscar lá 14, 15, 16, 17 ao ano, dependendo, vai depender do índice específico, mas ele pode entregar um potencial gigantesco. Isso que é o legal desses índices aqui, só que nesses índices você não tem a taxa pré, você não tem aquela proteção de ganhar pelo menos um pouquinho caso o índice não ande direito, certo? Esses COIs aqui também, geralmente 3 anos a 5 anos, ok? E aí um outro COI mais curto, que vem sendo usado bastante, que é os COIs ligados a 3 ou 4 ou 5 empresas que pagam cupom. Esses COIs aqui são interessantes porque eles conseguem te dar uma taxa pré-fixada boa se o índice, se os 3 papéis batem o trigger que eles precisam bater. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse tipo de COI aqui também é capital protegido. Todos os COIs que eu estou dando de exemplo aqui são COIs de capital protegido, mas esse COI aqui específico, como é que funciona? Ele tem como objetivo 3 papéis específicos: empresa A, empresa B, empresa C. Se nas datas de verificação de cupom essas 3 empresas elas estão acima do preço de montagem do COI hoje que eu fiz, certo? Eu ganho o cupom e o COI se encerra. E aí, como tem esse risco, tem essa questão dos 3 papéis estarem acima exatamente no momento da verificação, como tem esse trigger, essa característica, ok? Você consegue, a instituição consegue buscar um rendimento maior de cupom para você ganhar. Então, esse perfil de COI, dando certo, vira quase um CDB de 16%, de 17% ao ano, certo? Agora, quando ele dá errado no final de 2 anos, aí eu só ganho o capital que eu investi. Como é que vai funcionar esse perfil de COI aqui? Quando eu tenho lá
eu tenho um COI de 2 anos, que é ligado a essas 3 empresas, a empresa X, a empresa Y e a empresa Z. Quando tiver as datas de verificações, por exemplo, em 6 meses aqui, o objetivo foi atingido, certo? A condição foi atingida, que é o quê? Os 3 papéis estarem acima do preço de montagem do COI no dia que eu fiz o COI. Aí eu recebo um cupom de 10% e o COI se encerra. Então eu recebo o capital que eu investi, mais 10%, pago imposto, o COI se encerra. Se não, não recebe nada e o COI continua. Na segunda verificação, no final de 12 meses, a mesma coisa, só que aí o cupom acaba sendo maior. Se a condição é atingida, os 3 papéis estão acima do preço de montagem, recebo o cupom. Se não, continua o COI. E aí no final, no vencimento de 24 meses, se não atinge o objetivo, aí eu só recebo o capital protegido. Bem, vocês entenderam aqui, nesses 3 exemplos, o potencial de rendimento que você consegue trazer para a tua carteira, sempre com capital protegido? Então, o teu risco nessas estruturas são sempre o quê? São você ter teu patrimônio de volta que você investiu ou, em alguns momentos, ter o teu patrimônio de volta mais uma taxa pré-fixada ainda, pré-acordada, certo? Quando você vai para um horizonte mais longo, você ainda consegue ter essa taxa pré-fixada. E você consegue trazer para a tua carteira situações que já não existem mais no mercado sem tomar muito risco, sem ir para uma renda variável pura, que é o que? É buscar rendimento na casa de 14, na casa de 15, na casa de 18. Vai depender muito do índice que vai estar sendo amarrado naquele COI. Os COIs que têm capital protegido mais a alta de um índice vezes um fator de alavancagem tem sido muito usado e tem tido muito sucesso. Eles conseguem buscar um potencial de retorno aí na casa dos 15, 16, 17, certo? Então, você consegue ter esse potencial e na pior das hipóteses, no pior do cenário, você acaba ganhando capital protegido. Beleza. Considerações finais aqui, para vocês entenderem. Essa aqui era para ser uma palestrinha curta só para mostrar para vocês como funciona essa estrutura, do porquê faz sentido. Considerações finais. Todo o COI, o COI ele pode trazer muito retorno para a tua carteira no longo prazo. Então, por isso que faz sentido ter lá 10, 15% da tua carteira, às vezes 20%, dependendo do perfil do investidor, se ele for um investidor mais agressivo. Então, faz sentido você ter um pedacinho da tua carteira nesses ativos. Não faz sentido você concentrar, você precisa ter um pouquinho de cada COI, não concentra tudo num único COI, certo? Diversifique esse COI. O COI, ele é um investimento de longo prazo. Quanto maior for o prazo, 2, 3, 5 anos você for buscar, maior é a chance de dar certo. Quanto menor for o prazo que se for buscar esse COI, menor é a chance de dar certo, beleza? COI é um investimento de longo prazo, não é um negócio para você ficar acompanhando todo dia para ver se evoluiu, se não evoluiu, por que está evoluindo, por que não está evoluindo. É um investimento de longo prazo, é no longo prazo que a verificação vai se tornar verdadeira. Beleza, pessoal? Entenderam como funciona esses 3 exemplos de COI que eu trouxe para vocês? Agora, vamos às considerações. Essa palestra era para ser bem curtinha mesmo, era para mostrar para vocês como funciona a estrutura, por que faz sentido, por que é seguro, beleza? COI pode trazer muito retorno para a carteira, certo? Pode trazer muito retorno para a carteira no longo prazo, então é importante você ter ele na carteira. Agora, você não pode pesar 100% da sua carteira em COI, aí você não vai estar fazendo a coisa certa. Por isso que é muito importante você falar com o investidor, falar com o especialista, conversar com alguém que entenda, para ver como que isso se encaixa na carteira. Se você quiser conversar comigo, com a minha equipe, me chama, me avisa que a gente vai trocar uma ideia, vai ajudar vocês a escolher, beleza? O COI, ele é muito interessante porque ele te permite também ter acesso a investimentos e a índices que você não encontra aqui dentro do Brasil, que são índices americanos, índices europeus. Você consegue ter acesso à bolsa americana, bolsa europeia, você consegue ter acesso a tipos de investimento que você nunca conseguiria ter acesso aqui dentro do Brasil, ou só teria acesso se você fosse investidor qualificado, investidor profissional. Então o COI ele é bacana por isso, porque ele traz oportunidades, principalmente para o pequeno e para o médio investidor, de ter acesso a diversos produtos mundiais, certo? Sem ter que se expor
a enviar recurso para fora sem ter que expor um grande volume de recursos naquele índice. Então isso que é o bacana do COI também, te traz diversificação, o que faz com que tua carteira tenha mais potencial de entregar rendimento. Beleza, minha dica, cuidado com a concentração de COI da carteira, então não aloque mais que 20% da tua carteira em COI, 30% já é pesado. Diversifique, não coloque só em um COI, coloque em 2, 3, 4 COIs. E, pessoal, COI é investimento de longo prazo, não é investimento de curto prazo. Então, não adianta você fazer um COI e ficar querendo acompanhar dia a dia a evolução dele. Você tem que monitorar ele uma vez a cada 2, 3 meses, no semestre, conversar com o especialista em investimentos que cuida, o assessor que cuida da sua conta, conversar com ele, entender se está indo bem, se está indo mal e monitorando. Até porque se você não ficar até o vencimento desse título, certo? Se você porventura tiver a possibilidade de ter liquidez nesse título antes do vencimento, você não vai ter as garantias que eles estão te entregando, que é o capital protegido, mais a taxa que você está contratando, certo? Por isso que é muito importante. Esse título é um título para se levar até o vencimento. A chance de você conseguir sair dele antes do vencimento é bem baixa, bem pequena. Beleza, pessoal? Para quem está assistindo essa palestra e não nos conhece, está conhecendo agora, eu sou um dos assessores de investimento, um dos especialistas do Eu Quero Investir. O Eu Quero Investir, ele tem aí por objetivo ajudar as pessoas, ajudar os investidores. Então, se você quiser entrar em contato, entre em contato. O meu papel é sentar, ajudar, ver como que esses COIs se encaixam na carteira de vocês, ou ver se os COIs que vocês já possuem estão bons, estão ruins, beleza? Se você já é investidor da XP, quer ser atendido por mim, por minha equipe, certo? É só entrar ali no Minha Conta, Troca de Assessor. Meu código de assessor é 51802. Se você estiver fazendo agora o cadastro na XP, entra ali, especifica que você já possui o assessor, coloca meu código 51802, procura meu nome, seleciona que você vai cair aqui no meu atendimento. Só que antes de fazer isso ou de fazer a troca de assessor, por favor, me chama no WhatsApp, me manda um e-mail, que aí eu vou estar conversando com vocês. Porque às vezes o sistema não me avisa dessa troca, dessa informação, então é importante que vocês conversem comigo. Beleza, pessoal? Aqui tá o meu WhatsApp, ok? Meu e-mail. Se precisarem de ajuda, só chamar. Se tiver dúvida sobre COI, também fica à vontade aí para me chamar. Um abraço e até a próxima.